Que alegria estarmos mais um domingo de mensagem, de palavra, de palestra bíblica para você, para sua família, para tua casa. Todos os domingos estamos aqui pela manhã. E em breve, com a inauguração da Terra Prometida, nossa central de estudos e nosso auditório próprio, você vai conseguir acompanhar isso ao vivo, participando presencialmente e também da transmissão para mais de 70 países. Agora, enquanto a Terra Prometida não está pronta, eu estou aqui no escritório. É isso aí. Essa semana a gente não teve onde ir pregar e eu mantenho meu compromisso contigo de estar todos os domingos. Então, por isso, hoje estamos aqui diretamente do nosso escritório, mas levando a mensagem, levando a palavra, levando as boas notícias para dentro da tua casa, para dentro da tua vida e daquilo que você está fazendo. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que está muito forte no meu coração. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Existe um mundo espiritual que a gente não consegue ver, não é visível, mas é real. Aliás, assim como o nosso Deus, invisível, mas real. Se nós não entendermos desse mundo invisível, se a gente não compreender que muita coisa que às vezes está segurando algumas áreas da nossa vida emocional. Às vezes sua vida sentimental não está andando, seu relacionamento nunca vai para frente, quando você acha que vai acontecer, não acontece. Tua vida financeira sem explicação. Eu não estou falando das coisas que tem explicação, não. Estou falando daquela que não tem explicação. Tua vida financeira não acontece nunca, mesmo você fazendo sua parte. Tem gente que toma remédio para dormir e não dorme. Problema espiritual. Ou seja, se tomasse o remédio, teria que dormir, se não dorme, porque não é natural, mas não é nem psicológico. É espiritual. Pessoas que estão ligadas ao passado, pessoas que não perdoam, pessoas que não conseguem esquecer aquilo que já ficou lá atrás. Mas nós precisamos entender algumas instruções divinas. E todas as instruções divinas foram reveladas através da palavra. O apóstolo Paulo, o grande mentor, o grande pensador da doutrina do Evangelho, ele nos ensina em várias cartas o que temos que fazer para que essa vida espiritual seja realidade nas nossas vidas. E hoje eu quero ler as considerações finais, as instruções finais do apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante, diz assim: alegrem-se sempre. Isso aqui é um versículo. O versículo 16 diz: alegrem-se sempre. Não diz alegrem-se se você tiver motivo. Alegre-se se tudo der certo. Alegrem-se sempre. Alegria tem que ser algo provocada na vida de quem quer ser espiritual. Quem quer ter o mundo espiritual como realidade no seu dia a dia, precisa provocar alegria. Você tem motivo para chorar, você tem motivo para reclamar, mas você prefere se alegrar. Tiago, como eu vou me alegrar se eu não tenho nem motivo para isso? Por exemplo, lendo a palavra. Você não tem motivo na tua vida pessoal, hoje, agora, para celebrar, para se alegrar, mas você pode se alegrar pela salvação em Cristo Jesus. Você pode se alegrar porque, apesar de talvez hoje você não ter comprado a sua casa própria, que talvez fosse seu sonho e você não tem condições, na eternidade o próprio Jesus está construindo a sua casa. A Bíblia diz que ele foi preparar morada para a gente. Tem tantos motivos bíblicos para você se alegrar. Não tem um motivo na tua vida para se alegrar? Se alegra pelas promessas que foram feitas para você. Mas continua, versículo 17. Orem continuamente. Orem sem cessar. Então eu tenho que me alegrar sempre e eu tenho que orar sem parar. Orar sem parar não necessariamente é com a sua voz. Às vezes eu estou no carro dirigindo, aliás eu costumo fazer muito isso, coloco um louvor bem alto quando eu estou sozinho, é claro, e fico ali junto com aquele louvor, é um tipo de oração. Às vezes eu estou num lugar parado, esperando a minha vez de ser chamado no médico, em algum lugar de espera, e na mente eu estou orando: Espírito Santo, fala comigo, me livra do mal.
E tem as orações com palavras, aquelas que você está orando por algo específico, quando entra na porta do teu quarto, quando você fecha a porta do teu quarto, se ajoelha, entrega tuas necessidades, tua vida, teus filhos, tua família. Ou seja, orar sem cessar não é necessariamente estar dentro de um quarto, no monte, orando, mas em toda oportunidade, através de um louvor, dos pensamentos ou das palavras, está se comunicando com Deus. E o apóstolo Paulo continua: deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se alegrar sempre, orar todo momento e dar graças, agradecer, obrigado Senhor, agradecer em qualquer circunstância, é a vontade de Deus para a gente em Cristo Jesus. Ou seja, Deus envia Cristo Jesus para que fosse possível a gente se alegrar sempre, orar sempre, ou seja, ter acesso a Ele sempre, e para que pudéssemos agradecer mesmo em momentos que a gente acha que não precisava agradecer. Mas o apóstolo Paulo vai continuar para onde eu quero chegar na mensagem de hoje. Versículo 19 ele diz: não apaguem o Espírito. É muito fácil você apagar o Espírito Santo de Deus porque você começa a se apegar muito à letra, muito a fatos, muito a erros humanos, erro de homens, líderes, e aí você começa a apagar o Espírito. O Espírito Santo, ele é vivo, ele se move em você e é ele quem te deixa, isso aqui é impressionante, é ele quem te deixa aceso, vivo. De forma perceptível, o mundo espiritual começa a ser palpável, começa a ser possível para você. Mas quem faz isso é o Espírito. Então, não apagar o Espírito, a palavra não apagar, está ligado a manter aceso. Ou seja, como você deixa uma lareira acesa? Colocando lenha o tempo todo. A lenha do Espírito é a oração, é a leitura da palavra, é o jejum. Eu estou só te dando uma introdução agora de ensino para entrar na revelação que Deus colocou para esse domingo na sua vida. Versículo 20. Não desprezem as profecias. Não apague o Espírito e não despreze as profecias. Talvez você que está em casa não saiba, está assistindo do seu celular, aí da sua TV, não saiba, mas eu sou fruto de profecias. Muita coisa foi profetizada sobre a minha vida para eu estar aqui fazendo o que eu faço hoje. Às vezes você me assiste nas mensagens de domingo, ou no Brunecast, ou no Café com Destino, ou lê meus livros e não sabe que tudo isso foi profetizado. Eu nunca desprezei as profecias. Agora, 6 e 7 de setembro, nós vamos estar no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para 18 mil alunos e alunas nossos sedentos por uma ativação profética, estando mergulhados numa mentoria espiritual. Eu e os meus conselheiros e mentores espirituais estaremos te ministrando 6 e 7 de setembro no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Por que isso? Porque nós precisamos criar um ambiente para onde as profecias te alcancem. Às vezes você não tem nenhuma palavra profética sobre a sua vida, você não tem nenhuma direção divina sobre a sua vida. Chegou o tempo de ter. E a Conferência de Destino é a nossa reunião anual para isso. 21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem somente o que é bom. Ou seja, não trate com desprezo as profecias, mas coloque à prova todas as coisas e fiquem somente o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Agora entra na palavra, na mensagem que eu tenho para você hoje. E que o próprio Deus da paz, que o Deus da paz, ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de separação, ele não é Deus de briga, ele não é Deus de violência, ele é o Deus da paz. A paz que excede todo entendimento é o presente que ele dá para o ser humano. O próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Nós só podemos ser santificados por ele, porque por nós mesmos, quem somos nós? Se fosse depender das minhas obras, se fosse depender do que eu faço para ser santo, nunca eu seria. Mas porque a misericórdia dele opera em mim, porque a graça de Cristo está em mim, eu posso fazer isso ou aquilo. Eu posso vencer na vida, eu posso ter minha família e preservá-la, eu posso prosperar, eu posso ajudar as pessoas, eu posso pregar.
mas porque a graça e a misericórdia dele está em mim e opera através de mim. E que todo espírito, grave isso agora, versículo 23, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que vos chama é fiel e fará isso. Aqui eu entro na mensagem de hoje. O apóstolo Paulo vem instruindo a igreja de Tessalônica a orar o tempo todo, a agradecer o tempo todo, estar alegre o tempo todo, se não apagar o espírito, não desprezar as profecias. São muitas instruções, até que ele fala o seguinte: e que o Deus da paz os santifique. O Deus da paz te santifique, ou seja, tire seus pecados, limpe você com o sangue dele, teu passado seja deletado, os teus erros sejam esquecidos, que você seja santificado por causa desse Deus, para que seu corpo, alma e espírito. Vamos lá. O ser humano vive em 3 mundos. O mundo físico, corpo, carnalidade, o que vemos, o que sentimos. Alma, nossos sentimentos, emoções, intelecto, vontades, consciência, tudo isso é alma. E espírito é o ponto de contato de Deus com qualquer ser humano. O ser humano que acredita em Deus ou o ateu, ambos têm espírito. Corpo, alma e espírito faz parte do ser humano, independentemente de sua crença ou fé. E Deus está nos chamando para que o corpo, alma e espírito sejam guardados irrepreensíveis para o grande dia. E quem vai fazer isso não é somente nós fazendo a nossa parte, que é cuidando do corpo, mantendo a alma saudável, mantendo seus sentimentos, suas emoções em dia e mantendo o espírito aceso. Mas a Bíblia diz que aquele que nos chamou é fiel para cumprir isso e ele vai fazer. Ou seja, o nosso corpo, alma e espírito só podem ser protegidos, guardados. O nosso mundo físico, o nosso mundo emocional, o nosso mundo espiritual só pode estar protegido porque aquele que nos chamou é fiel. Não é porque nós somos bonitinhos ou podemos fazer, não. Mas vamos falar da nossa parte, já que a parte dele com certeza ele fará? Como você coloca o seu mundo físico em ordem? Você sabia que o seu mundo físico pode detonar o seu mundo emocional e espiritual? Hoje em dia já temos estudos que comprovam que exercícios físicos podem afastar a depressão, a ansiedade da mente humana. Ou seja, o mundo físico influenciando o mundo emocional. Como o mundo físico pode influenciar no espiritual? De diversas formas. Mas uma delas é você não dando mais conta de ser mensageiro, de ser uma mensageira. Robert McCheyne, um grande evangelista de séculos atrás na Inglaterra, escreve sua carta. Ele morre aos 29 anos e diz: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e matei a mensagem. Ou seja, o mundo físico não cuidado fez com que ele morresse antes do tempo e a mensagem não fosse entregue. Mas se você não cuidar do mundo emocional, que é o mundo que nós não vemos, mas sentimos o tempo todo, a gente sente o tempo todo medo, vontades, dúvidas, alegria, tristeza, desejos. O tempo todo a nossa alma está gritando, pedindo alguma coisa, ou seja, o nosso mundo sentimental, emocional transita, a nossa consciência transita dentro da alma. E se nós não entendermos que precisamos estar com corpo, mundo físico, e alma, mundo emocional, em dia, saudável, como você vai querer viver os segredos e o poder do mundo espiritual? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou uma pessoa religiosa, apesar de ser espiritual. O que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa que está presa em dogmas e paradigmas, em ações criadas por homens, em rotinas, rituais criados por homens. Eu não estou muito preso a isso, mas eu estou muito preso ao que está escrito. E a Bíblia está dizendo aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, que se a gente agradecer o tempo todo, presta atenção, agradecer o tempo todo, em tudo dai graças.
Se a gente, ao invés de reclamar, a gente está agradecendo, está orando o tempo todo, está se alegrando o tempo todo, não estiver apagando o espírito, não estiver desprezando as profecias, o Deus da paz, Ele vai guardar o nosso mundo físico, o mundo emocional e o mundo espiritual em Cristo Jesus. Vai guardar a gente irrepreensível para aquele dia. Qual dia? O dia em que seremos julgados. A Bíblia diz que todas as nossas obras serão expostas diante de Deus. Ou seja, você é salvo em Cristo Jesus, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creu no seu coração, confessou com a boca, você vai ser salvo em Cristo Jesus, mas você vai ter que dar conta daquilo que fez e deixou de fazer. E é para você que é meu aluno, minha aluna, você me acompanha no Café com Destino, você acompanha as pregações de domingo. Hoje nós não estamos em um auditório porque eu não tive a oportunidade, mas queria ter o meu compromisso confirmado contigo. Então estamos aqui no escritório, mas pregando a palavra para você. Você precisa saber que só seremos salvos se aceitarmos Jesus e ainda assim daremos conta do que fizemos ou deixamos de fazer. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai guardar nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o grande dia, quer dizer que Ele está te dando proteção em todos os níveis. No mundo físico, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. No mundo emocional, a ansiedade, a depressão, o ataque de pânico, a tristeza não achará o endereço da tua mente. No mundo espiritual, toda opressão, toda perturbação noturna, todo ataque que não é humano, a gente percebe que isso não é normal o que está acontecendo, isso vai sair da sua vida. Por quê? Porque corpo, alma e espírito estarão blindados, protegidos em Cristo Jesus a partir de hoje. Tiago, eu quero isso na minha vida porque eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando, viver o que eu estou vivendo. Eu tenho uma palavra para você hoje. O apóstolo Paulo deixa a instrução clara. Alegre-se o tempo todo. Não tem motivo para se alegrar na tua vida pessoal. Se alegre pelo que está escrito na Bíblia em relação a você. Ore sem cessar. Para você orar sem cessar, querido, querida, você precisa criar ambiente para isso. O que está tocando o tempo todo na sua vida? Qual tipo de ambiente você está frequentando? Quem são as pessoas que você anda? Como é que você vai orar o tempo todo se você anda com pessoas erradas, frequenta ambiente errado, só escuta coisa que não deve? Chegou a hora de você criar ambiente para estar orando o tempo todo. Alegrem-se o tempo todo. Orem o tempo todo. Dei graças por tudo. Dai graças em todas as circunstâncias. Puxa vida, que perda eu tive hoje. Mas em tudo dai graças. Deus sabe de tudo. Poderia ser pior se eu não perdesse isso hoje. Você consegue pensar assim? Porque o apóstolo Paulo está te prometendo que o próprio Cristo Jesus, o Deus da paz, vai blindar teu corpo, alma e espírito para o grande dia, se você seguir as instruções. Então deixa eu te explicar claramente a mensagem de hoje. Um dos piores dias da minha vida, onde eu recebi uma notícia muito triste, eu estava devastado. Eu entrei no escritório de casa, comecei a chorar, pensar e sofrer. É impressionante como nós somos especialistas em sofrer. Mas para se alegrar a gente tem que fazer um esforço. Eu peguei a Bíblia, recorri à sabedoria milenar e justamente caiu o texto que eu estou te lendo hoje. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16, a Bíblia me mandando me alegrar o tempo todo. Foi o quê? Mas eu estou sofrendo. Em tudo dai graças. Vou dar graças por um dia triste como esse? E eu comecei a questionar e ao mesmo tempo, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. E o Espírito começou a falar comigo. Mas não é se alegrar por como está a sua vida. É se alegrar pelo que eu te prometi aqui. Não é agradecer por um dia difícil. É agradecer pelo acesso que eu te dou aqui. E eu comecei a abrir a Bíblia naquele dia e comecei a ver que eu tinha muitos motivos para me alegrar, que a Bíblia diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará.
A Bíblia também diz que Deus desconsidera o tempo da ignorância, perdoa meus pecados. Eu comecei a chorar agradecendo, Deus, obrigado, porque apesar de ser um dia difícil, tanta coisa você me prometeu e cumpriu. Comecei a me alegrar não pela tragédia que eu estava absorvendo naquele dia, mas por tudo que Deus já tinha feito e pelas promessas que Ele diz que vai cumprir. E o versículo encerra dizendo: aquele que vos chamou é fiel e vai fazer acontecer. Ele é fiel e vai fazer acontecer. Você pode estar revoltado hoje, você pode estar revoltada, você pode estar dizendo: acabou para mim, não tem como. O que te chama agora, através dessa tela, o Deus que te chama agora é fiel e vai fazer acontecer. Você segue a instrução bíblica e Ele libera as promessas sobre a sua vida. Você segue o que está escrito, não o que está sentindo, não o que está vivendo, o que está escrito. Se você quiser só se alegrar, só agradecer, quando estiver vivendo algo bom, sentindo algo bom, talvez você nunca faça. Não é pelo que sentimos, não é pelo que vemos, não é pelo que estamos percebendo, é pelo que está escrito que a gente alegra o tempo todo, não despreza as profecias, não apaga o espírito, dá graças o tempo todo. É pelo que está escrito. E aqui está a revelação da mensagem. Se você viver pelo que está escrito, tudo que está escrito é possível para você. Se você viver pelo que está escrito, tudo que está escrito vai ser possível para você. Então hoje você precisa tomar algumas decisões para que o seu corpo, sua alma e seu espírito estejam blindados em Cristo Jesus e para que no grande dia seu nome esteja lá. E só tem uma chance disso acontecer. Você precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você precisa reconhecer que só Ele perdoa pecados, só Ele pode colocar o teu nome no livro da vida. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você nunca tenha declarado publicamente que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. Às vezes você quer uma recompensa, às vezes você quer buscar espiritualidade para ter uma recompensa física ou emocional ou financeira. Não faz isso não, porque a salvação é muito mais importante que tudo isso. E todas as outras coisas são acrescentadas quando primeiro você busca isso, o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso te anunciar hoje de que o que está escrito funciona e funciona há milênios. Eu preciso te dizer agora que se você cumprir as instruções, nós hoje demos aqui por minutos instruções que podem mudar completamente sua vida, o seu corpo, ou seja, o seu físico, a sua alma, ou seja, seus sentimentos, emoções e seu espírito não serão abalados e serão preservados até o tempo do fim. Sabe o que eu quero dizer? Que a ansiedade não vai encontrar o endereço da tua mente, que a depressão não vai encontrar o caminho do teu coração, que o seu corpo físico vai ser protegido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. A tua vida espiritual estará blindada, nenhuma perturbação noturna, nenhuma opressão do inimigo, nada vai ter acesso a você, porque a partir de agora você fez a sua parte, que é cumprir a instrução, e Deus está fazendo a parte dele, a especialidade dele é cumprir a palavra. Ele vai blindar corpo, alma e espírito, vai guardar irrepreensíveis para o dia do fim. E o dia do fim só vai ser positivo para você se você tiver escrito no livro da vida. E é sobre isso que nós queremos falar agora. E o que você precisa fazer agora então, caso nunca tenha feito, é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador no seu coração e declarar com a boca. E aqui nós temos o chat online que você pode declarar publicamente, porque a Bíblia diz que aquele que confessa publicamente o nome de Jesus, Jesus confessa diante do Pai o nome dele. Então, se você está fazendo isso pela primeira vez, já coloca aqui nos comentários: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração para você repetir comigo, para selar essa palavra. Mas reconhecer como Senhor e Salvador vai liberar 3 coisas na tua vida. Número 1, perdão de pecados, caso você esteja arrependido deles. E o Espírito Santo vai te ajudar a não voltar mais para lá. Segundo, vai colocar o teu nome no livro da vida e quando você fechar os olhos na terra, vai abrir na eternidade. Terceiro, proteção espiritual. A Bíblia diz em Salmos, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Você vai receber livramento a partir de hoje. Vale muito a pena servir ao Senhor. Porque ao colocar tua vida espiritual em ordem, teu corpo e a tua alma também entram em ordem. Ao colocar tua vida espiritual em ordem,
não é qualquer coisa que te atinge mais. A inveja não consegue mais te atingir. As obras de feitiçaria não conseguem mais ter efeito na tua vida. As palavras lançadas contra você não conseguem mais fazer efeito. Você precisa de proteção espiritual. Você precisa de Jesus hoje. Não sou eu que ofereço proteção espiritual. É o sangue de Jesus. Eu sou só um mensageiro. E o sangue de Jesus estará sobre você e sobre a tua casa, sobre teus negócios. E nenhum mal vai te alcançar. Se você crê nisso, além de comentar que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, vamos repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e como Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e para lá eu não quero voltar mais. Perdoa cada um deles. Apaga o meu passado, escreve o meu futuro. Coloca o meu nome no livro da vida. Para que meu nome seja citado naquele grande dia, onde corpo, alma e espírito estarão irrepreensíveis diante de ti. Senhor, a partir de hoje eu pertenço a ti, então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu te agradeço pela salvação. Obrigado por me aceitar. Obrigado por me escolher. Porque tu me amaste primeiro. Foi por isso que eu assisti essa mensagem de hoje, foi por isso que eu te aceitei hoje, porque tu me amaste primeiro. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração e ainda não declarou nos comentários que está aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se está fazendo pela primeira vez, tá? Você que já aceitou não precisa fazer. Você que está fazendo pela primeira vez, já vai para os comentários e fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. A partir de hoje, tudo que a Bíblia nos promete sobre a salvação está acessível e disponível para você. Que essa palavra tenha entrado no seu coração, apesar de nós não estarmos ainda na terra prometida, ainda não estarmos no nosso auditório próprio, onde nós vamos transmitir para o Brasil e para o mundo, para mais de 70 nações, mas nós estamos aqui no nosso escritório, na nossa simplicidade, transmitindo, cumprindo a nossa palavra, está todo domingo com você. E lembre-se, você precisa a partir de hoje estar em ambientes onde palavras proféticas são liberadas, onde a sua vida espiritual é ativada. Então você precisa estar comigo 6 e 7 de setembro, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Só acontece uma vez por ano a nossa Conferência Destino. Eu e meus mentores espirituais vamos te receber nesse lugar lindo de excelência, 18 mil pessoas, muita estrutura, além de um ambiente espiritual profético que você nunca experimentou. Então é imperdível. Você que é meu aluno, minha aluna, meu discípulo, você sabe que tem aprendido com a gente, você está convocado a estar comigo 6 e 7 de setembro, lá no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Tem toda a estrutura de hotel, é um lugar seguro, a Barra da Tijuca, o bairro onde está ali a Cidade Olímpica e o Farmácia Arena. Você vai acompanhar tudo no vídeo que eu vou soltar agora, para você entender o que vai ser a Conferência Destino 2024. E eu te vejo lá. Para você que assistiu a mensagem de hoje, compartilha com todo mundo. Você que aceitou Jesus, foi a melhor decisão da sua vida. Eu desejo paz e prosperidade sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Até domingo que vem. Olá, eu sou Thiago Brunet, estou aqui no Rio de Janeiro, no Farmácia Arena, onde vai acontecer um dos maiores eventos de ativação espiritual do mundo, a Conferência Destino 2024. 18 mil pessoas com fome e sede de conhecimento, sabedoria e despertar profético vão se reunir aqui no mês de setembro. A Farmácia Arena tem uma estrutura fantástica, segurança, os hotéis em volta, restaurantes, estacionamento, toda a excelência que você precisa para a maior conferência de destino de todos os tempos, que vai ser a 2024, Terra Prometida. Por que Terra Prometida, Thiago? Porque chegou a hora de você conquistar as coisas que você só sonhava, mas nunca conseguiu tomar posse. Essa é a palavra profética da Conferência 2024, Terra Prometida. Chegou a hora de você sair do deserto e entrar no lugar onde você já deveria ter estado há muito tempo, o lugar que Deus te prometeu. Te espero na Conferência 2024, 6 e 7 de setembro, aqui no Farmácia Arena, Rio de Janeiro. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar
que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.